Novíssimo destroyer da Índia conduz com êxito o lançamento de míssil supersônico BrahMos. A Marinha da Índia realizou um teste bem sucedido de lançamento de um míssil BrahMos de longo alcance a bordo de seu mais novo destroyer Imphal. O Imphal, projeto 12706, o mais novo destroyer da Marinha Indiana com mísseis guiados de fabricação nacional, se destacou durante seu primeiro disparo de mísseis BrahMos no mar, disse um representante da Marinha Indiana na rede social X. O primeiro teste de disparo do míssil BrahMos de longo alcance antes do comissionamento do navio destaca o foco contínuo da Marinha Indiana na prontidão de combate, na crescente capacidade de construção naval e na confiabilidade garantida de armas e plataformas indianas, de acordo com as palavras do representante. O terceiro destroyer furtivo Imphal Projeto 15B foi entregue à Marinha Indiana em 20 de outubro de 2023. O destroyer, com deslocamento de 7.400 toneladas e comprimento total de 164 metros, é armado com mísseis superfície de médio alcance, mísseis superfície BrahMos, torpedos, mísseis antissubmarinos e sistemas de artilharia. O BrahMos Aerospace é uma empresa conjunta entre a Índia e a Rússia, que produz mísseis supersônicos de cruzeiro que podem ser lançados a partir de submarinos, navios de superfície, aeronaves ou plataformas terrestres. A empresa foi fundada em 1998 e tem o nome dos rios Brahmaputra e Moscou. Novo satélite da Coreia do Norte registra bases militares dos Estados Unidos em Guam, informa mídia. A agência estatal de notícias norte-coreana KCNA relatou que o novo satélite da Coreia do Norte obteve imagens da base aérea dos Estados Unidos em Guam. Segundo a agência, o líder norte-coreano Kim Dong-jong observou as imagens aeroespaciais da base aérea de Anderson, o porto de Apra e outras importantes bases militares norte-americanas. Na terça-feira, 21 de 11 de 2023, Pyongyang confirmou o lançamento bem-sucedido de um satélite de inteligência. O satélite de reconhecimento Maling-Yong-1 viajou a bordo do foguete Kolima-1. Segundo os técnicos, o satélite norte-coreano começará a operar oficialmente em 1º de dezembro, depois de passar por ajuste nos próximos 7 ou 10 dias. O Maling-Yong-1 permitirá detectar movimento de tropas no Nordeste Asiático a qualquer hora, uma vez que o aparelho situado em uma órbita polar dará mais de uma volta completa à Terra todos os dias. Coreia do Norte. O que representa o lançamento do satélite espião Maling-Yong-1? Pergunta. Após duas tentativas mal sucedidas em maio e agosto, a Coreia do Norte finalmente colocou em órbita o seu satélite de reconhecimento militar Maling-Yong-1 na última terça-feira, 21 de 11 de 2023. Paradoxalmente, apontam especialistas da Sputnik, a escala da tecnologia militar na região é um desenvolvimento positivo. O lançamento do satélite de reconhecimento foi amplamente criticado pelos governos da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, que ressaltaram as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovadas também pela Rússia, que proíbem o país de realizar lançamentos civis ou militares que usem a tecnologia de mísseis balísticos. Em resposta, a Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial da República Popular Democrática da Coreia defendeu o direito legítimo da Coreia do Norte de melhorar suas capacidades de autodefesa face aos movimentos militares perigosos dos inimigos. No entanto, para Andrei Lankov, diretor do Grupo de Risco da Coreia, paradoxalmente, o aparecimento de satélites de reconhecimento por parte de Pyongyang provavelmente tornará a situação na Península Coreana mais estável. A Coreia do Sul, em parte por conta própria, em parte com o auxílio dos americanos, tem uma ideia muito boa do que está acontecendo no Norte. A falta de informação operacional e em tempo real por parte da Coreia do Norte sobre o que está acontecendo no Sul aumenta significativamente a apreensão em Pyongyang, explicou. É esperado que Seul também lance o primeiro satélite de reconhecimento militar, um SpaceX Falcon 9, até o fim do mês, da base de Vandenberg, na Califórnia. Satélite Maling-Yong-1 demonstra novo patamar militar de Pyongyang. A importância dos sistemas de reconhecimento, incluindo a inteligência espacial, não pode ser subestimada, afirmou Dmitry Stefanovich, do Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais, com sede em Moscou e membro da Academia Russa de Ciências. Qualquer país que não tenha a oportunidade de conseguir essas informações ou que não tenha aliados com tal estrutura em vigor
e dispostos a compartilhá-la correm o risco de ser pego de surpresa e, consequentemente, procuram obter a infraestrutura. Todo mundo quer ter sua própria infraestrutura espacial, acrescentou. O atual lançamento bem-sucedido do satélite de reconhecimento militar Maling Yong-1 pela República Popular da Coreia do Norte demonstra um novo nível de capacidade militar norte-coreana, enfatizou Stefano Vickers. Eles já demonstraram que possuem bons mísseis balísticos. Agora, aparentemente, eles terão bons foguetes espaciais, a capacidade de controlar satélites em órbita. Eu não chamaria isso de ameaça, mas em um sentido global, é claro. A nossa corrida armamentista no espaço também está aquecendo. Após o anúncio do lançamento iminente, o porta-aviões norte-americano Carl Vinson chegou ao porto sul-coreano de Busan na terça-feira como forma de demonstrar apoio. No entanto, foram justamente essas manobras e demonstrações de força de Washington na Península Coreana que levaram a República Popular Democrática da Coreia a aumentar suas capacidades de defesa. Pyongyang vem repetidamente acusando os Estados Unidos e seus aliados de exacerbarem as tensões militares na região do Indo-Pacífico, citando exercícios militares em grande escala e o aumento da presença estratégica norte-americana na região. Organizado pelos Estados Unidos, o presidente estadunidense John Biden, o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida realizaram uma reunião em Camp David em agosto que foi saudada pelos políticos como uma nova era de cooperação. Em resposta, veículos da Coreia do Norte afirmaram que as forças nucleares dos Estados Unidos estacionadas na Coreia do Sul são uma manobra provocativa intencional para a guerra nuclear. Estados Unidos entregam grande carregamento de HIMARS e Abrams à Polônia, diz ministro polonês. Os Estados Unidos fornecerão à Polônia um grande lote de lançadores múltiplos de foguetes HIMARS e tanques Abrams, disse o ministro da Defesa polonês Mariusz Błaszczak. Uma grande entrega de equipamento militar dos Estados Unidos para o exército polonês. Atualmente estão sendo descarregados em Świnoujście. Primeiramente, 11 lançadores HIMARS, escreveu o ministro polonês na rede social X. Mais lançadores e tanques M1A1 Abrams com veículos de manutenção M88A2 Hércules estão esperando na fila para serem descarregados, acrescentou Mariusz. Anteriormente, o Varsóvia encomendou um total de mais de 500 foguetes e lançadores HIMARS e 250 tanques Abrams da versão mais recente M1A2 SEP-V3 dos Estados Unidos. Em seguida, comprou outros 116 veículos M1A1 pré-adquiridos. Investigação da Polícia Federal aponta comercialização de ouro ilegal na Amazônia feito por militares. A apuração em curso realizada pela Polícia Federal revelou que ouro extraído de garimpo ilegal na Amazônia estava sendo vendido por militares a mando de um tenente-coronel. Além de aliciar subordinados para vender ouro de garimpo ilegal, o tenente-coronel Abimael Alves Pinto também é suspeito de recepcionar um líder garimpeiro dentro do batalhão de infantaria de Selva, em Manaus, onde era responsável pelo controle operacional de ações na fronteira, segundo o jornal Globo. Também foi possível constatar que Abimael se utilizou de militares de patente menor para realizar a venda de ouro que conseguia com o garimpo ilegal. Atividade essa que realizava dentro do horário de trabalho, disse um trecho do relatório da Polícia Federal visto pela mídia. De acordo com o jornal, há indício de que Alves Pinto fornecia informações privilegiadas sobre ações do Exército da Polícia Federal em troca de propina. Parte desse dinheiro teria sido pago com o minério. Uma das provas utilizadas pela Polícia Federal para indicar o militar em um inquérito policial militar é um diálogo entre Alves Pinto e um cabo ocorrido em agosto de 2020. O subordinado enviava ao superior a foto de um bolo de notas de dinheiro no bolso de um uniforme militar. Segundo os investigadores, o montante havia sido levantado com a venda do ouro retirado de garimpos. Nas mensagens, o cabo disse que está com medo de depositar tantas cédulas no banco, escreve a mídia. Chefe, é o seguinte, a quantidade de cédulas por envelope é de 20 cédulas. O que o senhor acha? Pergunta. O banco já não dá para
entrar ninguém, fechou 15 horas para depositar na boca do caixa. E eu acho muito perigoso ficar contando dinheiro e botando no envelope lá. Disse o cabo. O tenente-coronel então responde: pode ir lá, faça com calma. A defesa de Alves Pinto refuta as acusações e diz que o militar teve o seu nome envolvido injustamente por pessoas inescrupulosas. Segundo o comunicado emitido pelo seu advogado Fernando Madureira, a Polícia Federal indicou o tenente-coronel pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, lavagem de dinheiro, associação criminosa, tentativa de impedir a ação fiscalizadora do poder público. Alves Pinto também é alvo de um inquérito na Justiça Militar. Caça F-39 Gripen passa por teste de clima quente no Brasil. A SAB informou que o caça utilizado para testes no Brasil realizou uma série de voos na base aérea de Anápolis, onde demonstrou seu comportamento e performance em altas temperaturas. O teste foi realizado no Brasil para comprovar, em uma situação real, os cálculos preditos dos engenheiros com relação ao calor externo que a aeronave pode suportar. Anápolis está localizada a aproximadamente 1.100 metros de altitude do mar e apresenta temperaturas médias de 35 graus Celsius. Por isso optamos por trazer o caça baseado em Gavião Peixoto, no centro de ensaios em voo do Gripen, para Anápolis. Aqui também é a cidade onde os caças já operam, afirmou Eric Magnusson, engenheiro de ensaio em voo da SAB, responsável pelos testes de climas globais. O engenheiro também afirmou que o teste é um importante passo que integra a campanha global de ensaios do Gripen e que são válidos para todas as aeronaves do modelo. Durante o teste, o caça é exposto ao sol por longos períodos para que os engenheiros pudessem avaliar o comportamento da aeronave diante das altas temperaturas da cidade. Aproximadamente 800 sensores coletaram dados da aeronave em solo e durante o voo, com as informações sendo transmitidas em tempo real para uma sala de telemetria montada pela equipe da SAB e Embraer na base aérea em Minas Gerais. De acordo com Eduardo Quitada, engenheiro do sistema da Embraer, responsável pelo teste de clima no Brasil, os resultados iniciais foram positivos e confirmaram as expectativas. Nigéria quer fazer parte do BRICS em até 2 anos. Atingimos a maioridade para decidir parcerias. A Nigéria procura se tornar membro do BRICS nos próximos 2 anos como parte de um novo impulso de política externa para que a sua voz seja ouvida em importantes organizações globais, disse a chancelaria do país nesta quarta-feira, 22 de 11 de 2023. O ministro dos Negócios Estrangeiros nigeriano, Yusuf Tuga, declarou que a nação africana, que a nação da África Ocidental vai se juntar a diversos grupos desde que as intenções sejam boas, bem intencionadas e claramente definidas, segundo a agência Bloomberg. A Nigéria atingiu a maioridade para decidir por si mesmo quem deve ser os seus parceiros e onde deve estar. Ter alinhamentos múltiplos é do nosso interesse, afirmou Tuga, citado pela mídia. A nação mais populosa do continente africano procura afirmar o seu papel de liderança na região após anos desempenhando um papel subordinado na política internacional, continuou o chanceler. Precisamos pertencer ao grupo como BRICS, G20 e todos esses outros, porque se existem 7 critérios, os maiores países em termos de população e economia devem pertencer. Então, por que é que a Nigéria não faz parte disso? Indagou o ministro. O presidente nigeriano Bola Tinubu foi convidado a participar da cúpula do G20 da Índia e disse que pressionará para aderir como membro permanente do grupo. O país, que é o maior produtor de petróleo bruto do continente africano, apelou à democratização das instituições globais, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para torná-lo mais inclusivo. Ontem, a Abuja e a Alemanha assinaram um acordo de energia e gás no valor de 500 milhões. A nação também afirmou que continuará a trabalhar para conter a tendência de golpes de Estado na África, ao mesmo tempo que mantém a pressão sobre o seu vizinho Níger, onde os militares tomaram recentemente o poder. Níger, mesmo sofrendo ataques em suas bases militares, os Estados Unidos realizam um novo saque de petróleo na Síria. As forças dos Estados Unidos em todo o Iraque e no nordeste e sul da Síria têm sido alvo de intensos ataques de foguetes e drones por parte de milícias locais nas últimas semanas devido ao fervoroso apoio de Washington a Tel Aviv na guerra na faixa de Gaza. Contudo, ainda que em meio ao caos, o Pentágono aparentemente ainda encontra tempo para levar petróleo da Síria. De acordo com a agência SANA, um outro grande lote de petróleo foi roubado ontem, 21 de 11 de 2023. Um comboio de 50 caminhões carregados de petróleo saiu em lotes através da fronteira ilegal em Al-Mahmoud,
disseram moradores da zona rural de Al-Rubia, na fronteira Síria-Iraque, a agência síria. O comboio parecia se dirigir às bases dos Estados Unidos no norte do Iraque, acrescentaram os moradores à mídia. As tropas estadunidenses que ocupam os campos de petróleo e gás do leste da Síria foram repetidamente atacadas nas últimas semanas por grupos de resistência islâmica devido à guerra. Na faixa de Gaza, ontem, 21 de 11 de 2023, as forças norte-americanas realizaram 2 séries de ataques contra militantes apoiados pelo Irã em uma primeira resposta militar publicamente divulgada pelos Estados Unidos a dezenas de ataques recentes contra suas tropas na região. Em menos de 10 dias, a Alemanha envia 20 veículos de combate e mais de 2.000 munições à Ucrânia. Em uma semana e meia, a Alemanha transferiu para a Ucrânia 20 veículos de combate de infantaria Marder e mais de 2.000 munições de artilharia de 155 mm. As informações constam na lista atualizada de armas fornecidas a Kiev no site do governo alemão. Desde o início do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia, a Alemanha forneceu aos ucranianos 80 veículos de combate de infantaria Marder, além de um veículo blindado de desminagem Wisent 1, 2 tratores pesados com reboques e quase 22.000 munições. A Rússia já enviou em outra oportunidade um comunicado aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer carga que contém armamentos para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo. Lavrov disse ainda que os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito, não somente com o fornecimento de material bélico, mas através de envio de combatentes. O Kremlin, por sua vez, afirmou que a atitude do país do Ocidente de alimentar a Ucrânia com armas tem efeito negativo e não contribui para as negociações entre Rússia e Ucrânia. Ucrânia bate recorde da dívida pública, confirma aumento do montante. A dívida pública da Ucrânia aumentou em 1 bilhão em agosto e chegou a quase 134 bilhões, informou o Ministério das Finanças da Ucrânia. Segundo o Ministério das Finanças ucraniano, o montante da dívida pública e garantida pelo Estado da Ucrânia aumentou em 1,01 bilhão em 31 de agosto de 2023. A dívida pública e garantida pelo Estado da Ucrânia era de 133,93 bilhões e a dívida externa representava quase 70% do valor total. O primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal diz que em 15 de setembro que o governo adotou um projeto de orçamento para 2024 com gastos militares recordes de 45,6 bilhões, o que excede os gastos na esfera social, medicina e educação. O Ministério das Finanças do país observou que o projeto de orçamento do próximo ano prevê um aumento da dívida do Estado para 8,18 trilhões de hryvnias, ou 104,6% do PIB. Especialista: União Europeia caiu na própria armadilha apostando na derrota da Rússia na Ucrânia. A aposta da União Europeia de derrotar a Rússia no conflito na Ucrânia falhou e agora o bloco está em uma armadilha, declarou o ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter, em uma entrevista ao canal Guinepool no YouTube. A União Europeia se encurralou. Ao longo dos últimos anos, Joseph Borrell fez várias declarações instigantes, prevendo a vitória de Kiev e falando sobre o papel da União Europeia em sua conquista. Todas elas declarações se mostraram infundadas. A Ucrânia perdeu e a União Europeia não pode fazer nada para mudar esse resultado, disse o especialista. Na sua opinião, a União Europeia está se destruindo ao continuar a apoiar a Ucrânia. Quaisquer os princípios que eles tinham, qualquer noção de uma organização baseada em regras, tudo foi atirado pela janela. Agora, a União Europeia não é nada mais que uma ferramenta de influência para os maiores membros da União Europeia. O que significa que isso já não é a União Europeia, mas uma organização controlada por um punhado de estados. O perigo é que o bloco, corra o risco de se tornar irrelevante, porque ninguém tolerará tal comportamento, concluiu o especialista. Diversas mídias ocidentais assinalam que os Estados Unidos e a União Europeia começam a se cansar do conflito ucraniano, enquanto o apoio ao governo Zelensky está diminuindo. Segundo o canal de TV NBC, as autoridades norte-americanas e europeias já estão discutindo com Kiev as possíveis consequências das negociações de paz com a Rússia. Senado de Bielorrússia aprova a rescisão do acordo com a Ucrânia sobre o posto de controle da fronteira.
O acordo entre Bielorrússia e a Ucrânia sobre os postos de controle na fronteira entre os dois países está a um passo de ser rescindido. Os senadores belarussos aprovaram nesta quarta-feira, 22 de 11 de 2023, um projeto de lei que autoriza o fim da medida por conta de violações significativas nos termos acordados pela parte ucraniana. O texto assinado em Kiev estava em vigor desde 14 de dezembro de 1995. A proposta aprovada no parlamento do país segue com a apreciação do presidente Alexander Lukashenko, conforme o presidente do Comitê de Fronteiras de Belarus, Konstantin Molotov. O fim do acordo não vai trazer consequências negativas para Minsk, no que diz respeito ao controle dos postos de passagem entre os dois países. Isso por conta da decisão unilateral do governo do presidente Zelensky, que já havia suspendido o acordo no ano passado, além de vários outros projetos em comum entre os países. A medida veio meses após o início da operação militar russa na Ucrânia. Belarus e Ucrânia compartilham mais de 1.000 quilômetros de fronteira que contam com vários postos de passagem. E adiante do encerramento dos acordos pelos ucranianos, as autoridades belarussas têm formalizado a nível jurídico nacional o término desses documentos. Cidadãos impedidos de atravessarem a fronteira. No ano passado, a Ucrânia suspendeu unilateralmente a passagem de cidadãos e veículos nos postos de passagem na fronteira com Belarus. O porta-voz oficial do Comitê Estadual de Fronteiras de Belarus, Anton Bishonkovsky, afirmou em setembro que o país estava pronto para facilitar a passagem de cidadãos pela fronteira com a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o comitê repetidamente denunciou provocações da parte ucraniana na fronteira, incursão de drones no território e danos aos marcos fronteiriços, além de exibição de bandeiras da oposição em Belarus e a transmissão de mensagens de propaganda por alto-falantes direcionados aos guardas do país. O Canadá muda orçamento destinado à Ucrânia para aumentar a presença militar na Europa. De 2023 a 2026, o Canadá planeja fornecer 1,3 bilhão de dólares canadenses em assistência militar à Ucrânia, segundo a proposta orçamentária do país. De acordo com números descritos no documento, 816 milhões de dólares canadenses estão destinados à ajuda militar a Kiev para o ano fiscal de 2023 a 2024. No exercício financeiro seguinte, 2024-2025, a dotação cai para 318 milhões de dólares canadenses e em 2025 e 2026 diminui ainda mais, 197 milhões de dólares canadenses. No entanto, de acordo com o documento, não serão atribuídos fundos para a assistência militar à Ucrânia a partir do ano fiscal de 2026 a 2027. Anteriormente, a Rússia enviou uma nota de protesto aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte relativa ao fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, enfatizou que qualquer envio de armas para a Ucrânia seria considerado um alvo legítimo para a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que os países da OTAN estão brincando com fogo ao fornecer armas à Ucrânia. Funcionários do Kremlin alegaram que o fluxo de armas do Ocidente para a Ucrânia não irá contribuir para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá impacto negativo. Desvendando a presença militar na Europa. Entretanto, o Canadá deverá alocar 2,625 bilhões de dólares canadenses para expandir a sua presença militar na Europa, incluindo a Letônia, de 2023 a 2029, de acordo com a proposta orçamentária do país. O documento mostra ainda que 417 milhões de dólares canadenses estão planejados para esse fim no ano fiscal de 2023 a 2024, seguidos por 802 milhões de dólares canadenses em 2024 a 2025 e 872 milhões de dólares canadenses em 2025 a 2026. Depois disso, o Canadá planeja dedicar 178 milhões de dólares canadenses todos os anos durante os próximos 3 anos para aumentar a sua presença militar na Europa, incluindo a Letônia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou repetidamente que os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito na Ucrânia, não apenas por meio do envio de armas, mas também na formação de pessoal nos territórios do Reino Unido, da Alemanha, da Itália e em outros países.
Netanyahu deixa claro os planos sionistas de ocupação permanente. Os planos de Israel para a faixa de Gaza estão a tornar-se cada vez mais claros. A propaganda sionista pró-guerra baseia-se na narrativa de uma suposta luta contra o Hamas, entre aspas, para convencer a opinião pública, mas as autoridades israelitas estão a tornar-se explícitas nas suas declarações, deixando claro que o problema que veio na região vai além do Hamas, tendo uma insatisfação com o controle palestino sobre aquele território. Uma declaração recente, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o Hamas já perdeu o controle territorial do norte de Gaza, acrescentando que as forças sionistas permanecerão numa região após o fim das hostilidades. Segundo Netanyahu, Tel Aviv não permitirá que os palestinos ensinem aos seus filhos a odiar Israel, razão pela qual haverá forças sionistas na faixa para supervisionar as atitudes dos habitantes de Gaza. Não há substituto para a vitória. Eliminaremos o Hamas e salvaremos os nossos referentes. As forças armadas de Israel concluirão o cerco à cidade de Gaza e estão nos arredores do hospital Shifa e mataram muitos terroristas. O Hamas perdeu o controle do norte da faixa de Gaza. Eles não têm lugar seguro para se esconder. Nós não vamos parar até que a missão seja concluída. Estamos fazendo tudo para sermos dignos de seu sacrifício e heroísmo. Gaza não será uma autoridade civil que educa os seus filhos a odiar Israel, a matar israelitas ou a eliminar Israel. Não pode haver uma autoridade que não condenou o massacre. Terá de haver algo mais, mas em qualquer caso, o nosso controle de segurança mantenha-mo firme e não pretendo desistir, afirmou em conferência de imprensa no dia 11 de novembro. Ao dizer que não haverá autoridade civil em Gaza, Netanyahu contradisse as suas próprias palavras, já que, poucos dias antes, o primeiro-ministro tinha mencionado que o objetivo de Israel era apenas desmilitarizar e não governar Gaza. O que temos de ver é Gaza desmilitarizada, desradicalizada e reconstruída. Não pretendemos conquistar Gaza, não pretendemos ocupar Gaza e não pretendemos governar Gaza, disse ele no dia 9. Porém, na mesma ocasião, também disse que as forças armadas de Israel deveriam entrar em Gaza e matar os assassinos a qualquer momento para evitar o surgimento de outro Hamas. Aparentemente, Netanyahu está a tornar-se cada vez mais explícito no seu plano para Gaza. É claro que o objetivo da guerra contra os palestinos não é simplesmente derrotar o Hamas, mas garantir o controle total de Israel sobre os territórios da maioria palestina. Ao falar em não permitir a presença de autoridade civil em Gaza e ao apelar à prontidão das forças armadas israelenses para entrar em Gaza e matar palestinos a qualquer momento, Netanyahu promete que os habitantes de Gaza não terão direito à autodeterminação, à criação de milícias de autodefesa. Por outras palavras, ele está a admitir que a sua guerra em Gaza é uma guerra de ocupação contra os palestinos. Não há nada realmente novo no que Netanyahu disse, mas é digno de nota devido à sua explicitação. Até agora, a máquina de propaganda sionista conseguiu agariar algum apoio para a guerra porque a desculpa usada pelos meios de comunicação ocidentais é uma suposta necessidade de derrotar o Hamas. Contudo, com os responsáveis sionistas a falar abertamente sobre a manutenção de ocupação ilegal, torna-se cada vez mais difícil justificar o apoio à Tel Aviv aos olhos do público ocidental. Por esta razão, as autoridades americanas pediram esclarecimentos a Netanyahu sobre seu discurso. No dia 12, canais de TV israelenses, citando fontes americanas não identificadas, afirmaram que as palavras de Netanyahu deixaram os tomadores de decisão americanos perplexos. De acordo com Khan, uma rede de televisão estatal israelita, os parceiros americanos estão a exigir explicações de Netanyahu sobre a que exatamente se refere quando fala sobre o controle de Gaza após o conflito. Recentemente ocorreram alguns atritos desse tipo. Por exemplo, John Kirby, porta-voz da Segurança Nacional dos Estados Unidos, afirmou que os Estados Unidos são contra a ocupação israelita de Gaza. Obviamente, os Estados Unidos não apoiam a Palestina, mas a posição de Washington baseia-se numa estratégia racional pró-Israel. Quanto maior for a ocupação do território palestino, mais conflitos haverá. E, portanto, mais difícil será para os americanos continuar a ajudar o Estado sionista. O que está acontecendo é um choque de diferentes pontos de vista sobre o que é melhor para Israel. Os ocidentais apoiam a solução mais humanitária para Gaza, porque precisam de reconciliar o seu sionismo irrestrito com os valores difundidos na sua máquina de propaganda. Por outro lado, uma ala israelita mais radical defende uma solução final com limpeza étnica e ocupação militar. E quanto mais Tel Aviv se torna explícito no seu alinhamento a esta visão radical, mais aumenta o seu isolamento internacional. Por Lucas Leiroz de Almeida, jornalista e pesquisador do Center for Geostrategic Studies, consultor geopolítico. Israel tendo dificuldades e sofrendo perdas tanto em terra como no mar.
Parece cada vez mais claro que o conflito na Palestina não é uma tarefa fácil para Israel. Além das dificuldades de avançar no campo de batalha e das pesadas perdas que as forças armadas de Israel sofreram durante os confrontos com as tropas palestinas, começam a ocorrer derrotas no mar. As forças iemenitas que anteriormente declararam total apoio à Palestina capturaram um importante navio mercante israelita, fazendo novos reféns e melhorando o poder de negociação dos palestinos no processo de negociação de troca de prisioneiros. Sem dúvida, Israel é mais forte do que os seus adversários na atual guerra. Tel Aviv é um estado com uma estrutura complexa e organizada, possuindo um exército nacional regular e força suficiente para derrotar milícias armadas como Hamas e muitos outros grupos armados palestinos. O problema é que os combates não acontecem de forma simétrica. Apesar dos avanços territoriais, Israel está claramente sofrendo danos significativos, o que poderá gerar grandes dificuldades no futuro próximo. As brigadas Al-Qassam, o braço militar do Hamas, anunciam frequentemente a neutralização de soldados e tanques israelitas. Vários vídeos foram publicados nas redes sociais mostrando combates do Hamas usando foguetes e granadas contra tanques israelenses, desativando-os instantaneamente. Confirmando o que tinha sido previsto pelos analistas, Israel está a ter dificuldades em utilizar os seus veículos de combate numa área urbana cheia de escombros. Os bombardeamentos das forças armadas israelenses destruíram edifícios civis, tornando o terreno em Gaza um terreno difícil para tanques, que acabam por se tornar um alvo fácil para o Hamas. No mesmo sentido, é importante lembrar que Israel ainda não conseguiu entrar nos túneis do Hamas. As forças armadas de Israel alegaram que a resistência palestina está usando o hospital Al-Shifa e outras instalações civis como escudo humano. Com essas desculpas, vários bombardeios foram realizados contra hospitais, mas nenhum bunker foi encontrado. Na prática, as forças armadas de Israel não conseguem encontrar a forma correta de chegar ao sistema subterrâneo do inimigo. Portanto, os bombardeamentos contra civis não têm realmente qualquer valor estratégico. No entanto, a situação é complicada não apenas no campo de batalha terrestre. No mar, as coisas estão a piorar para o Estado sionista, que começa a sofrer perdas não só militares, mas também comerciais. Em 19 de novembro, as forças armadas Houthi do IME capturaram um importante navio mercante israelense no Mar Vermelho. O navio pertence ao empresário israelense e era operado por funcionários de empresas alemãs e japonesas em viagem da Turquia à Índia. Comentando o tema nas redes sociais, o porta-voz militar Houthi, Yahweh Sari, diz que a apreensão foi uma resposta aos atos hediondos contra os nossos irmãos palestinos em Gaza e na Cisjordânia, acrescentando que, se a comunidade internacional está preocupada com a segurança regional e estabilidade, em vez de expandir o conflito, deveria pôr fim à agressão de Israel contra Gaza. Segundo relatos, 25 pessoas foram feitas prisioneiras pelos Houthis. Acredita-se que nenhum dos tripulantes seja cidadão israelense, o que torna o caso ainda mais complicado. Ao capturar o navio israelita com tripulação estrangeira, os Houthis criaram uma situação de instabilidade diplomática para Tel Aviv. Os países cujos cidadãos foram capturados exigirão uma operação de resgate rápida e segura. Mas isso é quase impossível de ser conseguido por meios militares, portanto o poder de negociação dos palestinos aumenta. Para evitar uma crise diplomática possível morte de estrangeiros na operação naval, Israel terá de concordar em libertar prisioneiros palestinos, retirar-se militarmente ou atender a qualquer outro pedido dos iemitas. Todos estes fatores levam Israel a circunstâncias diplomáticas e militarmente difíceis. As forças armadas de Israel têm de enfrentar um longo desgaste militar, pesadas perdas e, paralelamente, Tel Aviv tem grande instabilidade diplomática e política. O governo de Netanyahu é o mais prejudicado por esta crise, uma vez que qualquer uma de suas ações se volta contra ele. Se Netanyahu aumentar os ataques, ele será criticado por violações dos direitos humanos e por fomentar a guerra. Se reduzir a intensidade dos combates, os opositores consideram um líder fraco e incapaz de alcançar os objetivos de Israel. Paralelamente a tudo isso, as chances de o conflito atingir um nível internacional aumentam a cada dia. Recentemente, o Hezbollah publicou um vídeo em suas redes sociais com a mensagem "Estamos chegando". Isto gerou expectativa de que as tropas da milícia libanesa iniciarão em breve um ataque em grande escala. O grupo tem participado de fato no conflito desde o início, utilizando artilharia e drones para destruir as infraestruturas militares e de inteligência israelitas na fronteira com o Líbano, considerando
o enorme poder militar do Hezbollah, aparentemente o maior grupo armado não estatal do mundo, o início de incursão terrestre prejudicaria enormemente os planos israelitas. Por Lucas Leiroy de Almeida, jornalista e pesquisador do Center for Geostrategic Study e consultor geopolítico.